Estamos aqui no Grupo IOR com a Sara Duó, a fundadora e CEO do Grupo IOR. O meu nome é Fred Candy Castro e bem-vindos a mais um Let's Talk. Antes de entrarmos a fundo neste episódio, eu quero que saibas que este episódio é patrocinado pelo Grupo IOR. Ora, o Grupo IOR, eu mal conheci o Grupo IOR, tornei-me imediatamente cliente do grupo e por um motivo. Porque este grupo ajuda-te a estares focado naquilo que é realmente importante no teu negócio. Porque se geres um negócio ou se geres a divisão de um negócio, sabes perfeitamente que existem um conjunto de atividades que são essenciais, em que tu deves estar focado, em que deves investir o teu tempo. Mas existem outras atividades que também são importantes, algumas até obrigatórias, como segurança no trabalho ou contabilidade, mas que não é aí que tu deves investir o teu tempo e que aquilo que deves fazer é delegar isso a profissionais de qualidade que são especializados nessas áreas. E é isto que me apaixona no grupo, sinceramente, porque este grupo tem 9 empresas diferentes, cada uma dessas empresas é especializada num serviço que a tua empresa certamente precisa, por ser importante ou obrigatório, mas que não é chave no teu negócio, mas tem que lá estar, e cada uma destas 9 empresas é especializada nisso e ajuda-te a garantir que tu vais estar focado naquilo que é realmente essencial no teu negócio. Eu utilizo isto nas minhas 2 empresas e, sinceramente, acho que se utilizares, vais ficar surpreendido pela quantidade de tempo e de foco que, de facto, nos é poupado. E é isto, espero que gostes do episódio. Até já! Bem, eu pessoalmente acredito mesmo que existe um próximo nível para todos nós, seja em que área da vida for, e a minha missão de vida tem sido ir à procura de pessoas fantásticas, pessoas que veem o mundo com outros olhos, pessoas bem-sucedidas, pessoas felizes, e desconstruir como é que elas pensam, quais é que são os seus rituais, as suas estratégias, qual é que é o seu mindset, e não só o aplico na minha vida, como agora eu decidi partilhar com as outras pessoas também. Faço-o em talks em empresas, faço-os em seminários e faço-os em rubricas de conteúdo como esta, o Let's Talk. No Let's Talk nós estamos a entrevistar pessoas fantásticas, pessoas que tiveram carreiras extraordinárias e o nosso propósito aqui, como em tudo, é aprender com elas. Temos aqui uma pessoa fantástica que é a patrocinadora desta rúbrica e por isso é uma honra enorme e um orgulho enorme estar aqui com esta pessoa que é também uma amiga, a Sara. Sara, muito bem-vinda. Olá. A Sara, para quem não conhece, a Sara é uma pessoa absolutamente fantástica e criou uma empresa praticamente do zero, mas nem sempre foi assim. Fala-me do teu princípio, como é que isso tudo começou? Olá, bem, primeiro tenho que me acalmar que só a energia do Fred me altera. Eu é que tenho sido uma pessoa tão calma. Exato. Bem, então vamos lá. Como é que isto começou? Eu acho que desde sempre eu tive sempre uma necessidade de criar coisas, de fazer coisas. Sempre fui muito atenta, muito curiosa, a idade dos porquês acho que nunca me passou e espero que nunca me passe. Portanto, sempre questionei muito tudo aquilo que me fazia alguma comichão ou que me fazia alguma falta de sentido na minha perspectiva. Eu acho que começou um bocadinho assim. Eu comecei o meu trabalho como auditora na KPMG e deparei-me com o mercado das PMEs completamente em crescimento. Aliás, a maior parte do tecido empresarial português são PMEs e pensei, por que não, dentro da área financeira, que é a área onde eu comecei por trabalhar, agora já não, mas foi o meu primeiro início, criar uma empresa de contabilidade e atacar aqui um nicho de mercado onde as Big Four não iam e estavam focadas nas grandes contas e era uma empresa de auditoria e do outro lado os gabinetes de contabilidade by the book, muito concentrados no cumprimento de obrigações fiscais, mas muito pouco atentos ao negócio do cliente, ao crescimento do negócio do cliente, à otimização fiscal, no fundo a dar ferramentas que de alguma forma trouxessem valor acrescentado ao cliente. Eu pensei, por que não abrir uma empresa nesta área? Deixa-me interromper, desculpa. Antes disso, tu tiveste, quantos anos é que tiveste na KPMG? 2. Fala-nos um pouco dessa experiência também. 2. Porque eu lembro quando nos conhecemos, tu falaste de certas coisas, de teres ido de um sítio para o outro, não sei o quê. Tive 2 E anos os clientes. Se calhar foi dos anos que mais me marcaram, foi os meus 2 primeiros anos de trabalho. Primeiro porque foi a única altura que reportei a alguém ou que tinha um patrão, não é? Portanto, uma pessoa assim um bocadinho que não gosta de muito controle foi um bocadinho difícil. Mas foi essencial para eu dar o passo para criar o Grupo IOR. Foi aí que eu tive a grande ideia. Mas tu tiveste 2 anos que não foram normais, ou seja, eu lembro-me que tu me contaste de que querias logo outro cliente e querias ir fazer... Sim, não, eu era completamente workaholic, portanto eu lembro que competia com o Hugo, que hoje em dia é meu sócio, para chegarmos, que era o primeiro que chegava à KPMG. Por exemplo, às 7 da manhã tinha que estar na KPMG, saía à 1 da manhã, era completamente focada, só queria trabalhar, ter contas para fazer, propunha-me a entrar em projetos
E a KPMG sempre acompanhou o meu dinamismo. Aliás, costumavam dizer, tens um projeto para acabar, dá um café à Sara. Muito bom. Portanto, foi assim um ano muito intenso de trabalho e de aprendizagem, de entrar, que é um ambiente fantástico. Começar numa multinacional, onde, se tu quiseres, consegues tirar imensos ensinamentos. E esse drive teu, ou seja, esse drive que tu tens, sentes que já nasceste com ele, foi algo que foste adquirindo com o tempo, de onde é que achas que vem? Esse teu drive de, vou trabalhar mais. Eu acho que já nasci pronta, não é? Não, eu acho que esse drive já nasceu comigo. Eu acho que nesta área dos negócios, acho que houve uma coisa que me marcou, que foi que sou disléxica, hiperativa, e diagnosticada mesmo? Sim, okay. E tive que começar, li imenso, não é? Portanto, desde miúda que fazia parte, não é? do processo, li imenso. Então, imagina, aos 15 anos já tinha lido os romances todos, já tinha lido tudo, eu devoro livros, e li o meu primeiro livro de gestão aos 15 anos. Wow. Portanto, foi o Pai Rico, Pai Pobre. Do Carlos. Portanto, aquele livro marcou-me imenso, e eu comecei a partir daí, e até hoje tenho algum problema, quando tenho que optar, nunca opto já por romances, porque desde aí comecei a ler biografias, livros de gestão, livros de pessoas. Eu adoro pessoas, não é? Eu acho que o que eu mais gosto é de pessoas, não tenho uma empresa de serviços. E eu acho que o drive veio daí, não sei. O que é que te faz ler, já agora? Porque eu sei que tu lês imenso, o que é que te faz ler? O que é que te faz voltar a ler? É intrínseco? É porque gostas de ler ou é extrínseco? É porque sentes que daí vão vir mais coisas também? Sim, claramente. Para mim, ler é uma aprendizagem. Ler é um processo de estudo, não é? Eu estou a estudar o livro. Eu não estou a lê-lo. Portanto, eu estudo, eu tiro notas, eu sublinho, na parte de trás, eu costumo dizer que o meu bloco de notas é o livro, e ando sempre com o livro na carteira. Na parte de trás é onde eu escrevo as ideias que eu tenho, ou o que é que o livro me passou para eu depois aplicar na minha vida. E vou escolhendo o livro consoante me apetece, ao meu estado de espírito. Normalmente estou sempre a ler 5, 6 ao mesmo tempo, e consoante o dia, ou consoante o dia da manhã. Imagina, ia ter a entrevista contigo. Sim. Ok, o que é que eu vou ler para me inspirar e estar ao nível do Fred, da energia do Fred? Difícil. Imagina, vou escolhendo consoante o que vai sendo o meu dia. Ok, então, mas tu acabas os livros ou... Acabo. Mas vais lendo 5 ao mesmo tempo e isso não te confunde? Não, consegues manter as ideias? Sim, e tento, imagina, eu, por exemplo, neste momento, estou a ler agora no nosso cardeal, o Tolentino. Então tu leste mesmo para preparar para o dia-a-dia? Sim. Que giro. Nunca conheci ninguém que fizesse isso. Sim, eu leio, para mim o livro é onde eu vou buscar energia, inspiração e ideias. Eu percebi e concordo, mas nunca tinha conhecido ninguém que fizesse isso mesmo no dia-a-dia, porque, por exemplo, eu no meu caso, eu também leio bastante, mas leio livros que fazem sentido no contexto da minha vida naquele momento, mas não do dia-a-dia, tipo naquela fase da minha vida, não do dia específico, tipo amanhã vou ter uma reunião com o board. Portanto, tu sentes que isso te... Claramente, eu preparo-me para a vida, por exemplo, eu sou peregrina, faço peregrinações, sou devota de Nossa Senhora. Antes de uma peregrinação, por exemplo, li a história, lembro-me da última, que li a história de vida da Santa Jacinta. Ou seja, eu vou-me pondo o meu coração aberto ao que me vai acontecer depois durante o dia, durante os dias seguintes. Se agora faz-me levar aqui para outro sítio, a religião é uma parte importante da tua vida? Muito importante. De que forma? Muito importante. E porquê? Sabes que eu acredito que tudo me foi dado. Eu tenho uma crença e uma fé que me preenche e que eu acho que consigo viver nessa plenitude e que me faz acreditar nesse significado. E então, para mim é muito importante eu sentir no meu dia-a-dia essas pequenas presenças. Mas sentes que és guiada? Ou seja, quando dizes que a vida te foi dada ou que as coisas te são dadas, o que é que isso significa? Sim, eu acho que eu costumo sempre dizer que não há coincidências, há deusciências. E eu acho que, eu sei que já tivemos esta conversa várias vezes. Sim. Que mas nunca não tinhas usado o termo. Deusciências é uma coisa fantástica, não? Sim, nunca tinhas usado. Deusciências está no teu caminho, eu tenho esta capacidade de entrega, sabes? E eu acho que estes processos do dia, da peregrinação, de um exercício espiritual, o que seja, rezar um terço, não é? Eu acho que as coisas que eu já fiz aqui, até no escritório, que até fui um bocadinho criticada, podemos falar sobre isso, podemos falar perfeitamente. Claro que sim, podemos falar sobre isso. Me posiciona, sabes? Eu acho que
E são tantas coisas, são tantos os atalhos que tu tens ao longo da tua vida e do teu caminho, que alguma coisa que tu te agarres, pode ser a fé, pode ser outro tipo de crença, não tem que ser a minha crença, sabes? Mas eu acho que é importante tu te agarrares a alguma coisa que te posicione e te consiga pôr sempre no caminho. Porque é tantas coisas a tentarem te desviar, que se tu te conseguires focar em alguma coisa que te preencha, então traz para não fugires do que tu queres, sabes? Eu acho que isto me ajuda a focar. Muito bem, agora fiquei mega curioso com a questão do terço. Não, a questão do terço é muito simples. Não, obviamente, toda a gente sabe que eu sou cristã e católica, e uma coisa que eu tenho que é, eu não consigo ser, a Maria está-se a rir, não consigo ser eu acho que tu és a pessoa que tu és e és o profissional que tu és. Eu não acredito em duas personagens. Eu acredito que tu és a mesma pessoa e o que tu trazes para a empresa, trazes para a tua vida, e eu não faço personagens nem visto máscaras. Portanto, eu sou o que eu sou, e se lidero uma empresa, eu tenho que passar de mim quem tu és. Quem tu sou. Não há como. Seria muito errado o contrário. E num momento de aflição que tivemos aqui dentro, que foi uma das nossas diretoras, a Wanda, que foi operada, num cancro, não interessa, e à hora da operação, eu mais um grupo decidimos que, olha, vamos nos juntar na sala de reuniões e vamos rezar um terço para as pessoas que eram fantástico. crentes. E eu naquela altura olhei para as pessoas que estavam no Open Space e pensei assim, se calhar estão ali pessoas que também se querem juntar, independentemente que sejam o terço. Se calhar querem se juntar nesta nossa união de força para uma pessoa que é nossa. Então mandei um e-mail, todas as equipas, a dizer, vamos rezar um terço na sala de reuniões, quem quiser que se junte. E naquele momento fui imprimir como é que se reza um terço, porque pensei, vão aparecer pessoas que estão a rezar um terço. E para mim as coisas que mais me comoveu e que reflete um bocadinho o espírito e a união da equipa que se sente aqui no IOR, foi que eu tive que ir tirar mais fotocópias dessas folhas, porque de repente veio toda a gente, não interessava o terço, não é? Interessava... Sim, o terço é um pretexto. Interessava a Wanda, a pessoa, a nossa pessoa. E isso foi assim uma coisa que me comove. Olha. Vou tentar me controlar. Então vamos falar então da tua transição, ou seja, tu fizeste essa transição, tu percebeste que havia essa oportunidade de mercado, tens PMEs que não têm um bom serviço e uma das coisas, e quem tiver a ouvir vai perceber, que tu quando vês valor por acrescentar, vais querer acrescentar esse valor e depois arranjas sempre forma de fazer um negócio à volta disso. Mas antes dos vários negócios que já construíste, vamos começar pelo primeiro. Essa foi a primeira situação. Fala-nos dessa decisão de sair, como é que a tua família reagiu e como é que foi esse processo? Encontraste uma cofundadora depois? Sim. O processo em casa à partida não é fácil, não é? Porque uma das coisas que eu digo quando as pessoas se lançam nos negócios é importante manter, mas é mesmo importante, manter algum apoio na estrutura familiar. Então, quando há marido, mulher, pai, nós temos de sentir ali algum apoio. Não estou a dizer que isso seja depois um impedimento se o apoio não existir de avançar, não pode ser. Por isso tens de conseguir. Se ainda não conseguiste é porque não é por aí, mas vais conseguir. Mas é muito importante esse apoio e para mim foi essencial o apoio que o meu pai me deu na altura, porque eu tinha um emprego bem pago, tinha a minha carreira lançada e de repente chegar a casa e dizer, pai, vou abrir um negócio, preciso de algum apoio, preciso de um ano sem que não vou ter ordenado, preciso de algum investimento, mas eu tive esta lata, para o software, eu não sei quem, não preciso mais nada, mas eu quero arrancar, eu sei que isto vai correr bem. E fazeres isso e trazeres pessoas contigo, que essa é a outra parte, não é? Que eu comecei nos primeiros meses sozinhas, mas logo a seguir a Filipa, que é tipo assim, eu fiz isto tudo de mão dada com ela, a Filipa, casada, com uma filha, arriscar, não é? Sair da zona de conforto e ter a coragem de arriscar quando há alguém que depende de nós, é muito maior. Ela foi muito maior do que eu. Porque eu estava numa situação confortável, tinha feito ali um acordo familiar, portanto, se aquilo não me corresse bem, eu também tinha a garantia que tinha pedido que podia voltar para a KPMG. Tu fizeste isso, ok. E tinha esta conversa tida. A Filipa não, tinha a Margarida pequeníssima, portanto, há um contexto familiar e há uma dependência de outras pessoas que não é tão fácil assim. Por isso é que eu digo, quanto mais cedo arriscarem, quanto mais cedo começarem,
mais tempo há para cair, mais tempo há para levantar e mais cedo se consegue depois, porque isto é tudo feito de muita experiência, não é? O caminho são muitas pedras. Isso vai-se construindo até que depois, não é? As pessoas veem o sucesso. O sucesso é uma coisa grau a grau, não é? Todo o grande império todos os grandes impérios, e isso é uma coisa que também fascina conhecer todos, começa pelo sonho de alguém. Portanto, e o sonho passa de um papel passa para um business plan, de um business plan passa para a abertura de uma empresa, para o primeiro cliente que vai embora, para a primeira pessoa que tu contratas. Já lá vão muito. E já lá vai. Portanto, tinhas que há idade? sempre o início. 25. Tinhas 25 anos. E onde é que foste encontrar a Filipa? Na KPMG. Na KPMG. O que é que ela fazia lá? Ela era a minha chefe. Sei que eu queria que as pessoas soubessem, porque eu acho isso Ela era a minha chefe. fantástico. Mas isso revela uma coisa em ti também interessante. O Hugo também juntou-se nessa altura? Não, o Hugo, nós fomos buscar depois, mas o Hugo também estava a um nível superior ao meu. Ok. Porque tu tiveste a visão de isto é possível e trouxeste, ela teve muito mérito, mas tu tens mérito também, porque tu trouxeste-a para isso. Claro, não, sabes porquê? Porque assim, eu acho que uma das coisas, principais ensinamentos, eu gosto imenso de partilhar, não é? E de contar, porque eu acho que é essencial, porque eu também cresci com a partilha e com as histórias dos outros. Não há nada que te faça crescer mais como testemunhos vivos. Okay? Tu podes ler, podes ser as teorias todas, mas tu tens uma história e conectares com uma pessoa e ela contar-te a tua história, que é como é que conseguiste, é tudo, não é? E eu acho que uma coisa essencial neste caminho é tu não teres medo de contratar pessoas melhores do que tu. Mais inteligentes do que tu e melhores do que tu. E tu podes ter a ideia, podes saber qual é o caminho, mas eu tinha a clara noção que eu não conseguia fazer aquilo sozinha. Eu podia ter o drive, podia ter não ter o medo de arriscar. Eu acho que todo o empreendedor é meio louco, não é? Na altura aquilo roça ali um bocadinho a loucura. E era preciso alguém que fosse melhor do que tu. Tecnicamente, que tivesse 7 anos de casa, que te conseguisse complementar e tu descobrires o que é que tu realmente és bom, para depois ires buscar nos outros o que te falta, porque o negócio é um puzzle, não é? Tu tens esta componente, tens que ir buscar a outra, até que a equipa se faz e move on, não é? E tu tens que descobrir, fazeres um exercício, uma consciência, não é? De pensar, o que é que eu preciso para me juntar a mim? Fala-me disso aí, porque eu acho que é uma abordagem super interessante que o Jim Collins fala no Good to Great. Good to Já Great, falamos sobre claro. isso. Fala-nos disso, para quem está a ver, porque eu sempre fui level 4, nunca fiz o nível 5, e tu és nível 5 nesse aspecto. Consegues explicar o que é que isso é? Não, é espetacular, porque isso é uma bíblia para nós. Porque eu adorava passar para nível 5, mas ainda... Que é aquela coisa que ele diz, que é, tu tens que embarcar as pessoas certas. Tu tens de estar focado em embarcar as pessoas certas. Um CEO só pode estar focado em pessoas e não em resultados. Os resultados aparecem a seguir. Portanto, tu tens de contratar as pessoas certas, tens que embarcar as pessoas certas e tens de ter a coragem para desembarcar as erradas. Se conseguires juntar as duas coisas, é duro. Principalmente desembarcar as erradas. Sim, é um processo muito, muito complicado. Porque tu tens de estar muito comprometida com o que tu queres, com o objetivo e o que é o melhor para a empresa, no interesse comum e não no teu, e isso tens de estar sempre a pôr-te nesse nível. Portanto, primeiro, contratar sempre as pessoas pelo que são e depois pelo que sabem. Não é? Isso é essencial. Então, para uma empresa de serviços, sabes? Primeiro pelo que são, porque pelo que são, as bases estão lá. Escreve. Eu vou-te cobrar. MBA, podes pagar. Primeiro pelo que são, porque se as bases estiverem lá, se te identificares, se conectares com a pessoa, se a empatia for aquela, o que sabem aprende-se. Mais tempo, menos tempo, aquilo vai surgir. E isso é uma das coisas que eu à medida que fui crescendo, contratando uma, depois contratando outra, tive muito essa preocupação. E diz-me uma coisa, mudou a tua abordagem porque aquilo que tu dizes é primeiro as pessoas e depois as pessoas definem a estratégia contigo. E não é tu defines a estratégia e depois vais contratar as pessoas todas. E tu sempre pensaste assim, ou foi uma evolução? Sabes que eu acho que... Ou é defeito instintivo, já sei... Eu acho que a parte da formação foi muito importante. Ok? Formação? O que é que estás a falar? Formação que eu autodidática, ou seja, aquilo tudo que eu li. Eu sou formada, eu tenho muito pouca formação. Eu sou licenciada, tenho uma pós-graduação em fiscalidade. Nunca fiz mais nada. Portanto, mas eu leio muito e conheço muitas histórias. E tu depois vais reconhecendo ali, como tu dizes, já falámos disso, que vais reconhecendo ali determinadas características
e determinadas formas de agir que são iguais a todos. Então, eu tentei-me focar sempre um bocadinho assim para tomar as melhores decisões dentro da empresa. Ou seja, agora encontrar uns padrões que de alguma forma são padrões bem-sucedidos à partida. E muitas vezes digo assim, olha, as pessoas acham que isto é bullshit, que esta frase, que isto é mesmo isto. Isto é mesmo isto. Acho que isso me ajudou imenso. Esta minha aprendizagem constante. E continuas a ler e a aprender constantemente? Sempre? Sempre. Boa. Sempre. Então, estávamos no processo da Filipa. Como é que foi começar o negócio? Como é que foram esses primeiros 4 meses em que estavas sozinha? Foi um drama. 4 meses, os primeiros 2 anos. Os primeiros 2 anos nós tínhamos 2 turnos. Era o turno da manhã e o turno do dia e o turno da noite. Então o que é que nós fazíamos? Eu sempre muito focada em vendas, cliente, trazer valor acrescentado, conhecer o negócio do cliente, dar a proposta que fizesse o fit perfeito. Odiava e sempre odiei propostas feitas generalistas e sim à medida, mas para fazeres à medida tens que ir conhecer, são muitas horas. Portanto, eu muito focada sempre nas vendas e vender e começar a ganhar clientes e crescer. E a Filipa muito no terreno. Que a Filipa a garantir que o que eu prometia era entregue. Não é? Complicado. E o que nós fazíamos era, durante o dia, estava cada uma a fazer o seu trabalho. Sabes, uma coisa que eu acho que o fruto do sucesso comigo e com a Filipa é que nós soubemos sempre o lugar de cada uma. Sabes? E com uma grande admiração uma para a outra, e eu acho que isso foi essencial. E eu também gosto sempre de referir isto, que é essencial a escolha dos sócios. É talvez a coisa mais importante no negócio, que é tu teres um compromisso com essa pessoa. Eu nem estou a dizer que tu escolheres logo bem a pessoa, mas tu lhe des a mão, tens um facto, um compromisso que foi ela que eu escolhi, eu vou tentar percebê-la e vou fazer este caminho com ela, é muito importante, sabes? Que é como nas relações, isto parece que, ok, se não correr bem também já foi. Não é assim. Tem que haver de facto um compromisso de eu sei qual é o teu papel, tu sabes qual é o meu e agora vamos. E isso é um processo que não é fácil, porque são 2 cabeças, 2 percepções, 2 vivências diferentes, passados diferentes, portanto as pessoas percepcionam as coisas de formas diferentes e tu tens de te alinhar. E se não existe alinhamento societário, é impossível existir alinhamento depois para baixo. Portanto, quando fala-se muito de alinhamento da equipa, e alinhar as equipas, passar o objetivo, alinha-te primeiro em cima e depois passar isso. E qual é que é o segredo para ti para que esse alinhamento seja desenhado em vez de ter que ser construído depois da sociedade já está feita? Ou seja, como é que tu escolhes essa pessoa? Eu acho que para tu entrares num projeto tem que haver várias coisas. Sabes que eu tenho aquela forma fantástica que é, para mim os negócios são básicos. Eu adoro é que tu simplificas as coisas de uma forma e que de facto é verdade. Não é preciso pensar as coisas de forma muito complexa. Assim, eu acho que o negócio tem que ter um propósito, tem que ser alguma coisa, um produto, um serviço que o mercado precise. Portanto, e que te faça comissão e que tu sabes que vais diferenciar, e às vezes o diferenciar até pode ser já um serviço que existe, mas tu vais pôr um laço diferente e vais embrulhar diferente e tens de estar convicta disso e acreditar nisso. Depois, são vendas, custos, tem que dar lucro, isto tem que dar lucro, portanto tem que haver um proveito, tem que haver um EBITDA, tem que haver rentabilidade, e depois, quem é que vai fazer isto? Onde é que estão as pessoas para fazer isto? Quem é que são as pessoas obcecadas que eu vou encontrar para fazer o meu projeto? Bora. Diz-me, onde é que tu encontras essas pessoas? Porque eu digo, eu estou a criar um projeto novo e estou à procura dessa pessoa. Tu vais encontrando, sabes? As pessoas às vezes dizem, e tu sabes que ultimamente, até porque em breve vou lançar outros projetos para a rua, eu primeiro encontro as pessoas e depois monto o projeto. Eu tenho um fascínio para encontrar pessoas com talento. Com talento, que eu acho que muitas vezes eu tenho um problema que várias amigas, os meus pais que dizem que é, Sara, para de perguntar às pessoas o que é que elas fazem quando chegas a um sítio. Que é, eu estou sempre a perguntar, o que é que fazes? Sim, e ela responde assim, mas era isso que gostavas de fazer? Ok. Sabes? Estás sempre à procura. Estou sempre a tentar procurar tipo a estrelinha de cada um. Isso é uma coisa muito desconcertante até para mim, porque a minha cabeça está sempre a carburar e é uma coisa altamente desgastante. Por isso eu acho que às vezes mais do que encontrares um negócio, muitas vezes é encontrares a pessoa com vontade de fazer um negócio, sabes? Mas tu costumas ter a ideia primeiro? Ou seja, tu vês de facto, há uma procura no mercado, não está a ser preenchida? Sim, normalmente eu tenho a ideia primeiro. A ideia é de alguma coisa que me fez alguma comissão.
Ok. E que eu acho que não está a ser bem feito no mercado, ou que eu acho que poderia fazer de outra maneira, e depois vou atrás, que é, ok, o que é que eu tenho que fazer para isto dar lucro e dar resultado e dar dinheiro, obviamente. E agora... És tu que fazes o plano financeiro, primeiro antes de ir buscar a pessoa? Sim, eu faço logo o plano financeiro na minha cabeça, não é? Tipo, contas comerciais. Tipo, o que é que isto pode dar? E depois descobrir as pessoas à volta que podem ser um puzzle perfeito ou não perfeito. Depois tens que ir, lá está, good to great, ir ajustando, embarcar e desembarcar, que é uma coisa dolorosa, mas que às vezes tem que ser feita, e pronto, embora. E bora acreditar, bora bater às portas, sempre com a perspectiva que eu acho que todos os negócios têm que ter, que é, eu tenho que trazer valor acrescentado. Tenho que trazer valor acrescentado, eu tenho que trazer propósito e significado para as equipas, elas têm que estar envolvidas, tem que ser uma coisa que dê gozo fazer. Não há fretes, não há boring, isso não existe. Porque vai correr mal. Tem que ser alguma coisa que, de facto, entusiasme. E tens de ter pessoas obcecadas por isso. E eu acho que há imensas pessoas com essa capacidade de entrega. Eu tenho visto coisas fantásticas. Mas tu vais colecionando essas pessoas ou fazes mesmo ativamente procuras essas pessoas? Eu, quando as descubro, trago para a organização. Okay. Muitas vezes nem sei muito bem o que é que elas vão fazer, o que pode ser um drama cá dentro. Mas depois vamos descobrindo o que é que elas podem fazer. E outras vezes, através destas pessoas, nascem outros projetos. Tudo são pessoas e a vontade que elas têm de fazer coisas. Ok. Então, eu sempre vou resumir aqui o teu processo, que diz-me se é isto. Primeiro, encontrar uma necessidade do mercado que não está a ser preenchida. Número 2, perceber se liberta ou não. Tipo, quanto é que isto nos vai trazer de receitas, quanto é que isto vai trazer de custos, liberta ou não liberta. E terceiro, encontrar essas pessoas. Encontrar as pessoas obcecadas por isso. E tu começas com a Filipa e não me falaste dos turnos noturnos. O que é que são os turnos noturnos que vocês faziam? Vocês tinham dois? Não, exatamente. Então, durante o dia, cada uma estava a fazer o que tinha combinado de fazer. Sim. Depois íamos para casa, jantávamos com a família e voltávamos a encontrar à noite. Já com a Margarida a dormir, tipo 10h30, 11h, voltávamos a encontrar todos os dias até às 3, 4 da manhã. E o que é que faziam? Trabalhávamos em conjunto. Ou seja, durante o dia cada uma fazia as suas tarefas, uma ganhava clientes, outra fazia propostas, outra trabalhava, e à noite alinhávamos. Olha, vim isto, como é que está isto? Vais tu à reunião com o cliente? Portanto, e à noite fazíamos a estratégia em conjunto. E depois acordavam a que horas? Nós, durante muito pouco tempo, dormimos... Eu mantive esse registro, como tu sabes. Portanto, eu durmo, que é péssimo, mas durmo 4 horas por noite. Mas pode ser o que tu precisas. O Marcelo Rebelo de Sousa também dorme. Sim. Eu atualmente acho que preciso mais. Okay. Acho que estou assim um bocado a entrar em looping. Mas mantive este registro há 10 anos. A Filipa não. A Filipa precisava mais dormir do que eu. Mas ela também, nessa altura, também dormia pouquíssimo? Não, a Filipa estava a dar tudo. Sim, claro. E eram só as duas? Sim, só as duas. Que loucura, é incrível. Só as duas. Depois a Ricarda juntou-se depois na outra fase, mas primeiro só as duas. Foi incrível. 2 anos as duas? Sim. Não, Ricardo, sim, 2 anos quase. Foi um processo, e foi ótimo também para fortalecer a nossa relação, não é? Porque estávamos nisto em conjunto. Ela fazia contabilidade básica dos clientes. Imagina, a Filipa teve 7 anos na KPMG, portanto já tinha uma posição que não punha a mão na massa, digamos assim. E depois nunca tinha lançado. Eu lembro-me de estar ao lado dela, é giríssimo isto, porque tu também tens que estar disposto a voltar para trás, sabes? Que é, para dar os passos para a frente, tu tens que pensar, ok, eu agora vou ter que ir lançar documentos, vou ter que ir separar documentos por meses, sabes? E isso é de um valor extraordinário, que é, a pessoa sabe que está convicta que vai entrar num projeto, que vai ser um processo bem sucedido, mas não sabes. Tu queres muito, mas não sabes. E tens que fazer este processo todo atrás. Então eu lembro-me de estar ao lado da Filipa a ensinar-lhe como é que ela contabilizava. Porque ela não sabia fazer. Não. Como é que se contabilizava. E pronto, e depois... eu acho que isso também é essencial hoje em dia, e mesmo para agora que temos 200 colaboradores, as pessoas sabem que nós já estivemos lá a lançar, não é? Já fizemos a rua, que fomos às finanças, que... Depois meteram as mãos na massa. Que este processo todo, que cada um deles faz, nós já fizemos. E... Davas uma credibilidade diferente também para abordar as coisas com eles. Claro, sem dúvida. Então vocês tiveram esses 2 anos, e o que é que vos fez dar o salto para contratar, se calhar, a primeira pessoa? Vocês tinham investidores nessa altura? Não, nem nunca tivemos. O que é que vos fez dar o salto?
Não, é que depois começaram a haver clientes atrás de clientes, não é? Porque depois, sabes, quando não há maior recomendação do que um cliente satisfeito. Não há melhor marketing, podes fazer melhor campanha, não há como. Um cliente satisfeito e um cliente que tu entregas, ele vai-te recomendar. Portanto, e as recomendações, hoje em dia, ainda aqui no IOR, hoje em dia, passado 10 anos, 11, vou ficar sempre nos 11, ok? Isto depois começa a ser muitos anos, eu não vou dizer. 80% ainda é por recomendação. Uau! É fantástico. E claro que temos imensos clientes insatisfeitos. Não há como. Isso é outra coisa. Também tens que aprender a lidar com isso. Que é, eu lembro-me que o primeiro cliente insatisfeito, eu chorei durante 2 dias. Pensei, a empresa acabou, sabes? Tipo, fim de linha, está tudo Tinhas mal. quantos clientes? Tipo, Imagina, devia ter aí uns 20 ou 30, imagina, agora temos 2.000. Eu pensei assim, isto acabou, não sei. E de facto, tu tens que aprender que um cliente insatisfeito é a tua maior fonte de aprendizagem. Portanto, o que tu tens que fazer é não entrar em pânico, descobrir porque é que ele está insatisfeito, o que é que correu mal, o que é que tu prometeste e não entregaste. E faz parte, correr mal, não é? Faz parte das falhas, faz parte... Só quem não faz é quem não erra, não é? Mas tu lidares com o erro, também eu lembro que foi uma coisa que me custou imenso. E com a crítica. Consegues lembrar de um episódio? Resistir à crítica é uma coisa dolorosa neste mundo dos negócios. Que é tu tens de ter essa capacidade de levantar a cabeça e dizer, ok, o que é que correu mal? Pronto, vamos fazer com que isto não volte a acontecer. E muitas vezes ir lá e recuperar o cliente. Te lembras de uma história de um cliente que tenha sido difícil? Sim, nós temos histórias, olha, nós temos, mais do que um cliente difícil, temos uma história de um cliente que correu-nos mal, e corremos mal até porque perdemos uns documentos do cliente, eu não devia estar a dizer isto, mas depois encontramos, mas não conseguimos encontrar, foi um drama no escritório, e depois sabes o que é? O cliente, esta parte da contabilidade ou um serviço é relacional. Tu, se mantens uma relação com o cliente e se lhe entregas, atendes o telefone, respondes às chamadas, tu criaste uma relação. E se tu falhares uma vez, ele desculpa-te. Sabes? Porque tu estiveste lá, tu estás lá. E pedir esta segunda oportunidade, muitas vezes, pode ser uma coisa fácil. Outras vezes, eles dão-te um desafio. Lembro-me do cliente, dos nossos primeiros clientes, que é nosso cliente até hoje, que me disse, Sara, ok, correu mal, tudo bem, olha, mas eu vou-te lançar um desafio. Tenho 3 empresas que estão com este e este problema, se tu conseguires resolver, eu passo todas as minhas empresas para cá. Uau. Eu lembro que na altura era tipo uma conta gigante. E nós... Mãos à obra. Quer dizer, já tínhamos um problema que ele estava insatisfeito e que aquilo tinha corrido mal. E ele ainda tinha-me dado outros 3, eu... Meu Deus. Bem, mãos à obra, e foi fantástico, é nosso cliente até hoje. Brutal. E trouxe as empresas. Fantástico. E vocês o quê? Meteram mãos à obra e foram resolver? Não, nem dormíamos. Sabes? Gente, completamente obcecadas. Nem dormíamos, chegámos, conseguíamos. A conta, pronto, foi ótimo. Então contratam o primeiro colaborador e depois começam a crescer. Porque vocês hoje em dia têm 200 colaboradores, 2.000 clientes e nessa altura eram vocês as duas a fazerem turnos duplos. Sim, depois que me veio a Ricardo éramos 3, depois a Ruth, o João Sinsi, que ainda estão cá, como é óbvio. E começámos e depois é assim, depois tudo começa a fluir, que é ganhas mais clientes, tens de ter mais pessoas, ganhas outros clientes, tens de ter mais pessoas, tens que ir ajustando, tem que ser rentável, não é? Quer dizer, as pessoas têm que trabalhar versus a faturação e as avanças dos clientes, e fazes uma, fazes 2, vais crescendo, depois já não tens a sala ao lado. Nós como é que fizemos? E eu acho que isto é giro porque muitos negócios podem começar assim, que é fantástico começar com permutas, que é, houve 2 coisas que eu acho que foram importantes no arranque, que foi, nós fizemos 2 permutas. Foi o de escritório, que é a sala que nós estávamos com 15 metros quadrados, era de um cliente nosso, portanto nós não lhes cobrávamos a contabilidade e ele deixava-nos lá estar, portanto não tínhamos custo. Sim. E outra, tínhamos uma empresa de assessoria de imprensa que estava a começar, que é o que estava no início, que é a da AGET, que eu tenho um orgulho imenso que nós crescemos em conjunto, e que também eles não pagavam contabilidade e assessoravam-nos como é que nós podíamos divulgar a nossa empresa. E essas 2 permutas, sem dinheiro e com muita vontade de um lado e do outro de crescer, tiveram um impacto gigante no nosso crescimento. E eu acho que os negócios muitas vezes podem começar assim, que é, o que é que eu te posso dar, o que é que tu podes me dar e bora começar. Nem tudo tem que ser troca monetária, não é?
Concordo. E tu sentes que, eu pelo menos senti isso, eu quando comecei a empresa também foi, tipo, não tenho muito dinheiro, o que é que eu tenho in-house que te posso dar para tu mudares aquilo que eu também preciso? Porque de facto o dinheiro não é a única forma de valor. Claro. Tu tens outras formas de acrescentar valor. Claro que sim. Cada vez mais. E diz-me, tu tiveste estágios diferentes, ou seja, tu passaste essa fase das permutas e depois como é que foi quando percebeste que aquela sala dos 15 metros quadrados já não dava? Assim, ao longo do processo tu és obrigado a crescer. Às vezes perguntam-me, mas tu tens bem perfil de líder. Não tenho perfil de líder. Eu fui obrigada a ser líder, não é? Porque eu fui obrigada a crescer. Porque eu tenho que contratar uma pessoa, depois tens de contratar outra, depois tens mais clientes, depois tens uma ideia para um novo IOR, depois pensas, olha, posso fazer esta campanha, vou bater à porta daquilo, vou mudar o meu serviço, vou entregar um relatório. Quer dizer, e tu vais crescendo à medida que os teus clientes te obrigam a crescer. E esse caminho é fantástico. Não, tu não sabes o que é que vai acontecer. É assim. E há dias estás desesperada e apetece desistir tudo, porque estás cansada, porque em determinada altura o negócio cresce, mas depois a tua gestão de tesouraria não tem o mesmo crescimento que o negócio e tu pensas, e agora pensas que vais cair, mas não cais e depois de repente aparece-te uma conta e andas assim. Uhum. E andas assim, há dias desesperantes. Há dias desesperantes, há dias fantásticos, mas há dias desesperantes. Fala-me de um dia desesperante. Há dias desesperantes, imagina, há dias que tu ganhas um projeto, nós trabalhamos muito também agora não, e começámos logo de cedo na montagem de departamentos financeiros. Imagina, uma capital de risco compra uma participada e tu entras e tens que montar o departamento financeiro, tens de dizer quem fica, quem sai, o que é que fica em outsourcing e precisas contratar 10 pessoas para esse departamento. E essa empresa só te paga 90 dias e tu no final do mês já tens que pagar o ordenado a essas 10 pessoas. Vou, não vou? Vou, ok, e o que é que isto vai afetar a segurança do resto das pessoas que eu já cá tenho e estes ordenados que eu tenho que pagar? Como é que eu vou fazer isto? E então, tu vais desenvolvendo valências extraordinárias, não é? Por necessidade, que é, eu tenho que crescer, eu sou obrigada a crescer. Mas é um caminho maravilhoso, sabes? Porque és teu, é teu, foste tu que construíste aquilo. Que é à tua medida. E eu acho isso uma coisa extraordinária. Por isso é que eu sou uma grande impulsionadora de criarem negócios e de fazerem coisas nossas. Eu lembro que a primeira vez, sabes que eu só recebi uma primeira ordenado passado um ano. E a primeira vez que eu fiz a transferência da conta da empresa para a minha foi uau! Sabes? Sou eu que estou a contribuir para isto. E a fazer as coisas à minha maneira, e isso tem um gosto especial, só que é incrível por um lado, é transformador por um lado, mas por outro lado é de uma responsabilidade e um peso gigante, não é? São 200 colaboradores. Olha, eu acho... 200 famílias? 200 famílias. Eu tenho uma coisa, eu há pouco tempo tive no almoço um testemunho extraordinário do Miguel Maia, do Milênio, do BCP, extraordinário, que me afetou brutalmente, mas que foi incrível, que ele diz que tu não pensas que tens 200 colaboradores. Tu tens que multiplicar sempre isso por 3, que é o agregado familiar, a média do agregado familiar. Ok? 600 pessoas, já não durmo, agora tenho 600. E, de facto, é um bocadinho isso, não é? Porque tu cresces, mas com o peso que estas pessoas estão no barco contigo. Estão à espera que tu as direciones. Estão à espera que tu vás tirando as ervas daninhas ao longo do caminho e vás tirando os obstáculos para nós crescermos todos. E uma das coisas que mais me fascina é ver os processos de crescimento aqui dentro, que é alguém que começou a estagiar e que depois agora é manager e dirige uma equipa. As pessoas tens um turnover grande, as pessoas são leais, como é que isso funciona? As pessoas são muito leais. Eu acho que as pessoas são muito leais. Obviamente as pessoas que te abandonam, ou que eu digo que te abandonam, parece uma frase muito forte, porque podem ir atrás de outros benefícios, não é? E muitas vezes os benefícios monetários nós temos que perceber que sejam um elemento claramente de decisão, não é? Não é tudo. Mas eu acho que hoje em dia é muito mais do que isso. O trabalho já não é uma mera troca de monetária. Tu trabalhas para mim e eu dou-te dinheiro. Não. É o que eu te dou para ti, para a tua cabeça, para o teu coração e para o teu propósito, não é? E se as pessoas sentem que na organização que estão têm significado, que estão a contribuir para uma coisa que vai crescer,
que há projetos de responsabilidade social, que há projetos de inclusão, que o líder sabe o caminho e que vão crescer com ela, isso vale muito. Eu acho que isso vale muito mais do que uma saída para uma empresa por mais 100 euros. E isso tu crias uma cultura da empresa, uma cultura forte, é essencial para tu te sentires bem e para todas as pessoas se sentirem bem. Nós temos coisas aqui dentro, nós temos um lema que é liberdade com responsabilidade. Foi assim, nós todos os anos tentamos ter assim um chavão que nos acompanhe, para nos unir, de alguma forma. E este da liberdade com responsabilidade é muito o que eu defendo e o que eu acredito. Eu acredito cada vez mais numa liderança servidora. Numa liderança onde tu estás aqui para servir o teu cliente, obviamente, mas também para servir os teus colaboradores. Para eles que se sintam bem, para que eles consigas impactar muito mais do que o mero ordenado no final do mês. Por isso é que nós somos conhecidos no mercado, e eu acho que há pessoas que até acham que o Grupo Pior é meio louco, por estar constantemente em festa ou em celebração, não é? Ainda agora nós viemos de uma... Fala-nos do fim de semana da equipa. Vocês vieram, eu só vi cowboyadas nas tuas stories. Nós viemos da... Não, isso é... Mas eu digo isto à equipa, que é... Eu acho que qualquer pessoa se destaca, qualquer pessoa ou qualquer empresa que se destaca de alguma forma, ou tem luz própria, não sei o quê, incomoda sempre, não é? Ou pode ser sempre um alvo de crítica. Mas nós, pouco ou nada, nos importamos com isso, começando por mim, que é... Nós temos uma coisa aqui dentro, que é nós adoramos celebrar. E para nós estamos o ano todo focados em atingir o objetivo. Toda a gente sabe o objetivo aqui dentro do ano. Toda a gente sabe qual é que é o objetivo, toda a gente sabe qual é o valor do new business, toda a gente sabe qual é que é o valor que nós não podemos perder de clientes. Toda a gente sabe o esforço que é perder um cliente versus conquistar outro. Nós não queremos que nenhum cliente saia. É difícil porque nós também crescemos muito rápido. E tivemos uma altura muito difícil e os nossos clientes acompanharam-nos, que eles perceberam que nós tínhamos crescendo muito rápido e que tínhamos que começar a criar outras estruturas, outras bases, montar um departamento de qualidade. Quer dizer, como é que eu pensaria que há 10 anos atrás tinha um departamento de controle de qualidade? Quer dizer, as pessoas sabem o que fazem, mas é preciso saber o que é que está a correr bem, o que é que está a fazer, reunir-se com o cliente, há feedback, quer dizer, estes crescimentos todos. E uma coisa que nós fizemos desde sempre o início, que é nós sempre clarificámos o objetivo e sempre o celebramos a seguir. E isso é essencial. Olha, estas nossas year trips são uma coisa mais impactante que eu acho que já fiz para as outras pessoas. Já houve aqui histórias extraordinárias, posso-te contar uma ou duas, que eu acho que todas as empresas deviam fazer isto. O que é a Your Trip, primeiro? Que é, nós quando atingimos o objetivo do ano, pode ser entre alturas diferentes do ano, já atingimos o objetivo em agosto, já atingimos em setembro, já atingimos só em dezembro. Mas... Atingiram sempre? Sempre. Uau. Porquê? Porque há muita gente que traça objetivos e não os atinge. Não, porque atingimos sempre, e olha que eu sou muito agressiva quando chega ao número ou quando chega à decisão do número, que nós temos objetivos quantitativos e objetivos qualitativos. Quantitativos e qualitativos. E é preciso que o objetivo seja real, não é? Nós não podemos estar aqui a viver num mundo ilusório e querer... e acho que quando tu tens o histórico, é muito mais fácil tendo o histórico do passado, depois tu conseguires criar um novo objetivo. E é partir o elefante às fatias, que é, tu tens um objetivo gigante, mas agora o que é que eu vou fazer para conseguir um bocadinho deste objetivo? Ok, tu ficas com isso. Agora um bocadinho do outro, não é? Não é uma coisa generalizada e depois tu não consegues definir procedimentos e impactar depois nas pequenas fatias. Não, tu defines o grande e depois defines as equipas que vão fazer o pequeno, não é? E depois mesmo que uma não atinja o seu valor, a do lado já atingiu e bora e no final aquilo vai dar. E dá. E é extraordinário dar. E diz-me uma coisa, por curiosidade, eu perguntei isto porque tinha curiosidade de uma coisa, que é vamos imaginar que a equipa não atinge o objetivo num ano, vão celebrar na mesma? O que é que tu achas? Provavelmente. Provavelmente vamos porque, é assim, o esforço está lá, o compromisso está lá, mas não quer que isso aconteça, portanto não vamos falar disso. Não. Então falamos dos fins de semana. Então, o que é os fins de semana? Sim.
nós saímos sempre à sexta-feira, sexta, sábado e voltamos domingo. E são fins de semana onde nós estamos todos com o propósito de cuidarmos uns dos outros e estarmos só uns com os outros. E o objetivo é eu falar com pessoas que nunca falo, eu falo, não é? Mas, quer dizer, com esta dimensão já não falo assim tanto como queria. Mas eu comunicar com pessoas que nunca comuniquei, eu saber o que é que tu fazes, tu saberes o que é que eu faço, misturarmos as equipas todas e, principalmente, divertir-nos. Divertir-nos. Eu costumo dizer que faço meia hora de trabalho só para não parecer mal. Porque nós vamos para nos divertir, para comemorar aquilo que nós andámos a fazer durante o ano. São coisas extraordinárias, porque primeiro nós este ano foi perto, este ano foi em Portugal, mas nós já fomos para Madrid, Sevilha, Madeira, nós já levámos as pessoas para imensos sítios. E depois o que tu dás às pessoas fora do dinheiro, olha, eu tenho dois casos aqui, posso-te contar um, que é, eu tenho um colaborador nosso, que ainda é o nosso, que chegou-se ao pé de mim e disse: Sara, obrigada. Eu nunca tinha andado de avião, nunca tinha estado num hotel, nem nunca tinha estado num casino. Uau. E eu estou radiante. E hoje em dia eu sigo esse colaborador no Instagram e vejo-o a viajar pelo mundo inteiro e penso: uau! Sabes? Tipo, impactaste aquelas pessoas, se foste tu que lhe abriste a janela. E eu acho que a empresa, o sítio onde tu passas, tipo, a maior parte do tempo, tem que dar também isso. Que é dar-te mundo, dar-te, se calhar, a pessoas que podem ainda não ter tido essa oportunidade ou ainda não despertaram para aí. E depois o que se vive, vês pessoas a falarem umas com as outras que nunca tinham falado, vês pessoas que têm vidas, são mães, mulheres, maridos, e de repente estão ali só elas, sem ninguém estar a chamar a mãe, sem ter que ir pôr a mesa, sem ter que só tem que sentar e comer e divertir, e o que é que há para fazer? E é extraordinário ver a alegria, e isso transborda quando se chega aqui, para a produtividade. O payback disto é direto. Isto é um investimento incrível. Se for só ponderar esse lado, as pessoas vêm de coração cheio para o trabalho. E é uma coisa que eu nunca vou abdicar. É difícil porque nós já somos muitos, não é? Portanto, uma coisa era levar 30, depois 70, agora levar 200 é uma coisa que nós vamos adaptando. Os modelos diferentes. Este ano fizemos uma pool party em dezembro, ali com a Margarida a coordenar. Fizemos uma roda de samba, foi cantar a Ágata, foi no fundo é fazer um bocadinho, às vezes o que se faz nas ditas festas de Natal, mas depois as pessoas vão para a festa de Natal, comunicam com as pessoas que estão ao lado, que normalmente são as pessoas da sua equipa, ou, portanto, pessoas que se sentem mais confortáveis, é mais fácil, não é? Tu não vais estar prefiro falar com as minhas e me divertir com as minhas, e depois vão para casa. Aqui há um processo de crescimento ao longo do dia, que é, temos atividades de team building, este ano fizemos uma coisa giríssima, que é o que é que farias se fosse CEO, e tive muito tempo das pessoas todas a... Como é que foi? Como é que foi essa atividade? Muitos, para mim foi um bocadinho desconfortável, não é? Porque eu tive que me pôr de peito aberto, não é? E tiveste sugestões interessantes? Muito interessantes, sabes? Muito interessantes. De alguns projetos inovadores que estamos a fazer, de como é que eles veem os projetos, e saíram ali 4 ou 5 coisas que nós, equipa de marketing, não estávamos a ver. E o CEO por um dia foi fantástico, porque eu estava fora, obviamente não participei, e ver era anónimo, portanto ver o que é que as pessoas... Era anónimo? Claro. Okay. Ver o que é que as pessoas diziam, foi extraordinário. Eu agora cheguei ali ao meu gabinete e estava a ver as folhas todas, depois houve um resumo, mas agora estava mesmo a ver as folhas todas, e olhar para aquilo e pensar, uau, se calhar eu não estou a ver bem este tema. Se calhar eu estou a achar que isto não é importante. Pois é, as pessoas têm insights diferentes. Insights diferentes. Espetacular, completamente transformador. Eu agora vou pegar naquilo e vai ser a base para o próximo ano, é? Depois tem que haver essa coerência, que é o que é que saiu daqui e agora vamos fazer. Diz-me, gostava mais de entrar agora na tua experiência mais empreendedora, ou seja, na questão de tu fizeste crescer este grupo com a Filipe e com os colaboradores todos, e depois entra a possibilidade de ter um segundo negócio. E depois um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, etc. Mas como é que isso começa e o que é que te faz iniciar esses negócios? Eu tenho uma vontade sempre gigante de criar projetos e coisas. E nós estamos numa área onde temos acesso a muitos negócios, não é? A muitos projetos. Portanto, tu estás todo o dia a conhecer pessoas, a ver projetos novos, a ver empreendedores que querem começar.
e tu saberes que de alguma forma podes impactar e podes ajudar e podes juntar as pessoas certas, que é uma coisa que eu adoro fazer, que é ver um projeto que está a iniciar e saber que a outra, lembrar-me de um outro projeto que aqueles dois juntos eram fantásticos e conseguir juntar à extraordinário. Aliás, eu estou a pensar em transformar isto num negócio, que é juntar pessoas e impactar em projetos de reestruturação. Mas isto depois tudo surge, o IOR foi crescendo por necessidade do cliente. Eu quando comecei a IOR, eu achava que o IOR ia ser uma empresa só de financeira, de contabilidade e pouco mais. Mas depois há uma necessidade imensa para as PMEs para já descentralizar os serviços de apoio à gestão e ter num só lugar, num só sítio, tudo aquilo que eles precisam. Então eu pensei, por que não criar mais umbrellas debaixo da marca IOR, que é uma marca que até se dava para isso, não é? IOR Finance, IOR Care, IOR IT, IOR People, IOR Business. Começar a derivar e criar um grupo de outsourcing onde tu consegues entregar as principais áreas que tu precisas de apoio num só sítio. E uma das coisas que mais me fascina é tipo de entrar aqui um cliente e sentar-se numa sala de reuniões e conseguir reunir com todas as pessoas que têm intervenção no seu processo. Mais me faz acreditar que estamos no caminho certo, que é projetos muito pequenos que começaram connosco em ideias e bolas, como eu costumo dizer, business plan, e agora são projetos altamente bem-sucedidos. É fantástico e nós sabemos que contribuímos para isso. Nós sabemos, ok, nós estávamos lá com eles. E fala-nos primeiro das várias do Grupo IOR e depois desta nova empresa que vocês vão lançar. Ou que se calhar já lançaram quando este episódio saiu. Então, as áreas do Grupo IOR são principalmente áreas obrigatórias. Por exemplo, vou-te dizer, assim, a última, foi assim, para si, o nosso BBF, foi a IOR Care. Medicina e saúde no trabalho. Portanto, as pessoas têm que estar aptas para trabalhar. E o que nós fazemos é obrigatório, portanto, as pessoas têm que ter uma ficha de aptidão para trabalhar e fazer exames médicos. Então, por que não fazerem connosco? Já temos aqui processos complicados, alvarás, quer dizer, não foi um investimento fácil, mas hoje em dia é das empresas com mais crescimento no grupo. A sério? Se tu tens a base montada, não é? Tens os clientes já existem, tens a base montada, por isso isto depois outra vertical. Exatamente, exatamente. Assim vá, o novo projeto que eu posso revelar, não. Nós temos 3 grandes projetos. Um deles posso dizer já, um deles foi muito simples, nós fizemos ao ano passado uma campanha com o Millennium, que desenvolvemos o Your Business, que é uma plataforma onde tu consegues fazer o teu business plan de uma forma automática e depois vai diretamente para o departamento de crédito do BCP, do Millennium. E quando fizemos uma campanha, estivemos nas agências, divulgámos por tudo o que é lado, e às tantas em reuniões disseram, mas o vosso departamento de marketing é fantástico. É fantástico. E vocês, se calhar, deviam começar a vender também isto. Porquê que também não vendem isto? Foi das coisas que, olha, eu vou-te dizer, a Dulce Mota, hoje em dia CEO do Montepio, a campanha foi tão boa que ela dizia-me, ainda hoje me chama Formiga, que dizia, Sara, calma, a menina é a formiga, eu sou o elefante, calma, não é? Portanto, estamos a falar Grupo IOR e Millennium. Mas aquilo correu-nos mesmo bem. E fruto disso, eu também sei que grande parte do crescimento do Grupo IOR, ou o que muito impactou, foi a nossa preocupação sempre com a marca, com a exposição, com uma boa campanha, com a marca ser coerente aos nossos valores. Eu sei que isso também nos fez crescer. Então, eu desafiei o departamento de marketing para criarmos um estúdio criativo. O que é este estúdio criativo? O que nós queremos é levar às PMEs, e estamos a falar de PMEs, portanto, muitas delas às vezes sem muita noção do que é que podem fazer para a marca impactar lá fora, levar criatividade. E a criatividade pode ser desde uma boa implementação de estratégia digital, desde um rebranding, desde um produto novo. Portanto, de alguma forma nós não temos serviços. Portanto, nós o que fornecemos é criatividade e trazer assim um restart, uma bufada lá fresco para os projetos. E posicionar as empresas no sítio certo. Se calhar uma boa entrevista, um bom evento, e pegar nas nossas empresas, nas nossas clientes, e dar-lhes este palco, esta luz. Pronto, e nós vamos fazer isto muito em breve.
Aliás, nós já estamos a fazer. Mas isso eu acho fantástico, é que tu tens a base de clientes que vais construindo e depois é só adicionar novos verticais quando vês que eles precisam de alguma coisa, já têm a relação criada. Já têm a relação criada e impactar neste outro lado, sabes? Às vezes pensei, podia criar um Your Brand, mas não. Isto é uma empresa completamente distinta, é uma empresa que nasceu no Grupo Ior e não vai perder a sua origem, mas é uma empresa autónoma, que nada tem a ver com o Grupo Ior na sua essência. Porquê é que decidiste tirar? Olha, porquê? Por um grande motivo. O Grupo Ior posiciona-se cada vez mais como uma consultora. Apesar de ter outras áreas de apoio à gestão, nós somos cada vez mais uma consultora financeira e vais perceber isso depois com aquela segunda empresa que nós ainda não podemos divulgar. E portanto esse é o nosso caminho. A Ofélia é mais um filho que está a nascer e que eu acho que até pode ser uma umbrella de novas marcas no futuro. Exatamente. Okay, viver portanto, por si eu acho que as empresas têm que viver por si só. E dentro do contexto e da forma como nós organizamos o Grupo Ior, não havia lugar a uma empresa com esta luz toda e com esta criatividade toda. Eu estou fascinada com esta empresa porque eu costumo dizer que fui financeira, mas podia ter sido outra coisa qualquer, porque não tenho propriamente uma paixão por esta área. Eu acho que gosto de fazer coisas e quando tu te dedicas, fazes. E esta área, a Ofélia, fascina-me. Gosto imenso de olhar para as coisas e pensar como é que podemos mudar para impactar mais nos outros. E eu acho que a marca é o caminho ideal para isso. Nós somos meio apaixonados aliás, o nosso slogan é esse, somos apaixonados por marcas. Tipo, uma marca é essencial, sabe? E trabalhar também a marca para fora, mas também para dentro. Sabe? Porque assim, se o colaborador não gosta da marca, não vive a marca, é os lá fora que vão gostar? Não, tem que começar dentro, não é? E fazer esse processo eu acho que pode ser uma coisa muito interessante para os nossos clientes. Muito bom. Tenho aqui uma questão que te quero fazer. Todos nós, acho eu, na nossa vida, no nosso trabalho, temos melhores e piores momentos. Temos os dias que vão passando, temos momentos que são incríveis e temos momentos que são mais duros. Gostava de saber aqui os teus dois momentos, ou seja, um dos que tenha sido o momento mais duro, em que tu sentiste mesmo que o barco tipo, vai quebrar, ou não, se aguentar agora vamos ser muito mais fortes, e um momento que para ti tenha sido um dia que foi tipo, yes, incrível, não sei, que foi um dia tipo lindo, e se calhar até foram o mesmo dia, um dia depois do outro, não sei. Exato. Talvez. Conta. Eu acho que normalmente um dia mau veio a seguir um dia bom, não é? Exato, e, portanto, foi o mesmo. Portanto, eu posso contar a história porque quando a tempestade passa é sempre um dia bom. Não, eu ao longo do caminho do Grupo Ior, nós tivemos... Olha, eu vou-te dizer, aquilo foi uma coisa tão dura e tão assustadora no nosso caminho, que eu já nem sei há quantos anos foram, mas acho que foi há 4. Não sei, acho que foi há 4. Que foi, nós tivemos que fazer um all-in. E um all-in nós tivemos que dar tudo, nós tínhamos feito uma fusão com uma empresa, e em determinada altura, mais em desalinhamento de marca, portanto nós damos lindamente, mas desalinhamento de marca e estratégia diferente, nós tínhamos uma opção, ou comprávamos ou éramos compradas. Portanto, só havia 2 hipóteses. E nós queríamos muito comprar, só que entretanto nós fizemos isto crescer exponencialmente, então o valor que eu tinha que comprar era um valor altíssimo, e foi uma coisa dura, não é? Porque tu tiveste de comprar o teu próprio crescimento. Imagina, tu tens um negócio onde tu fundes com uma empresa, e com uma empresa mais pequena do que tu, mas fundes com esta empresa. E em determinada altura, porque assim estava previsto em contrato, eu vou tentar falar numa linguagem mais corrente, o que é que nós fizemos? Só tínhamos 2 hipóteses por desalinhamento. Nós queríamos fazer uma coisa e os outros sócios queriam fazer outra. Então fundir não dava, alguém tinha que ser comprado. Fundir não dava, mas nesse processo do fundir não dava, nós nesses 2 anos triplicámos a faturação. Portanto, o valor da empresa aumentou brutalmente. E os outros não acompanhavam? E não tinham, eram administradores não executivos, portanto não tinham intervenção no dia-a-dia. Nós sentíamos que éramos nós, se calhar erradamente, não é? Claro. Mas sentíamos que éramos nós, tínhamos feito tudo. Pronto. E então chegou uma altura onde ou eles nos compram ou nós compramos. E quando nós vimos o valor que implicava nós comprarmos, pensámos assim, adeus. Metemos as mãos à cabeça. E mas era obrigatório isso acontecer?
Okay. Tipo, imagina, se nós não conseguíssemos comprar, a escritura estava marcada para dia 26, nós comprávamos. Se nós não conseguíssemos comprar dia 26, 27, nós éramos compradas. Uau, e se fossem compradas... Não, eu digo isto com toda a transparência, aliás, já me conheço, eu também só consigo ser assim, foi mesmo um momento gritante, que é onde eu tive que entrar no open space e disse, eu não sei o que é que vai acontecer, mas uma coisa eu vos garanto, eu vou fazer o possível para nós ficarmos com o nosso projeto intacto, como nós acreditamos e seguirmos o nosso caminho. E foi duro entrar no open space e dizer isto às pessoas, não é? Porque se calhar podia ter sido fácil vender, não é? Ficávamos, se calhar o projeto passava para as mãos de outros. Mas como é que vocês chegam a essa situação? Desculpa, já vamos depois mais ao detalhe a esse dia, mas como é que, para eu perceber a lógica também dos Imagina, nós chegamos a esta situação, quando nós fazemos uma fusão com uma empresa, nós queríamos imenso ganhar anos de experiência, e nós fizemos uma fusão com uma empresa que tinha anos e anos de experiência no mercado, e era uma empresa que sempre foi referência para nós. Então, nós reconhecíamos imenso valor, e nós quando fizemos a fusão, nós estávamos perfeitamente convictas que nós íamos juntar o nosso dinamismo com a experiência deles, naquela perspectiva de junta-te aos que sabem mais do que tu. E assinaram aí logo... E assinámos logo em contrato que isto ia ser assim. Portanto, nós sabíamos que passado 2 anos, se não tivéssemos um caminho convergente, que alguém tinha que sair da sociedade. Pronto, portanto, estava claro. Mas nesses 2 anos, vocês já eram a mesma empresa então? Já. Ok, então já se tinham fundido. Já tínhamos fundido e nesses 2 anos crescemos imenso. E crescemos muito e também mérito, obviamente, da outra empresa, que foi excepcional. Eu hoje em dia foi o negócio que mais duro, ou que mais me modificou e transformou, mas foi o negócio que eu mais cresci, porque fui obrigada a crescer, não é? Não há como, tu tens que agir, não é? Ou és comprada, claro, ou vendes. Então vocês juntam-se, fazem a fusão, estão 2 anos a trabalhar, têm um board que do nada tens a ti e tens os outros administradores, que eram não executivos. Sim. E tu estavas a dizer que vocês fizeram a maior parte do trabalho, porque vocês são executivos, e passado 2 anos há um desalinhamento e é tipo, ou nós compramos, ou eles compram-nos e nós seguimos o nosso próprio negócio. É isso mesmo. Ok, agora já percebi. É isso mesmo. Perfeito. Pronto, e foi assim. E nós... E daí o que é que acontece? O que é que acontece? O que acontece é que tens que fazer tudo. E o que nós fizemos, resumidamente, demos tudo. Eu posso dizer que eu fiz a transação naquele dia e eu posso dizer que esse foi o dia mais feliz quando entreguei o cheque, mas tive que fazer tudo. Podemos falar de valores? Não. O valor... Não. Ok, então fica bom. Mas podemos falar com o valor que eu fiquei na conta, porque nós nesse dia, quando fizemos a transação, ficámos com 200 euros na conta. A empresa ficou com 200 euros? A empresa ficou com 200 euros na conta nesse dia na transação. Com custos fixos de quê por mês? Nessa altura? Dezenas de milhares de euros. Portanto, como tu podes imaginar, e nós, sabes, eu acho que a altura tens de estar focada naquilo, era uma loucura. Sim. Houve 2 chefes que não aguentaram. Porque isto, olhando para a PNL, olhando para um Excel, isto não se suportava, não é? Não aguentaram, como assim? Não aguentaram. Fugiram, pensaram que nós éramos loucas. E éramos. Mas nós acreditávamos mesmo neste projeto e acreditávamos no compromisso e juntámos as pessoas todas e dissemos, olhem, isto foi uma decisão altamente arriscada. Nós vamos ter que trabalhar o dobro, ganhar o dobro dos clientes para conseguirmos aguentar. Mas estamos todos nisto. E tu levantaste dinheiro nessa altura? Sim, levantei dinheiro, pedi empréstimo, dei tudo o que tinha, a Filipa deu tudo o que tinha. Que loucura. E com aval pessoal, provavelmente, não? Sim, com aval pessoal. Não tenho problema nenhum em dizer isto. Não, mas é para as pessoas perceberem a loucura que é. Sim. Incrível. E depois, no meio deste processo, sai uma das sócias, nós éramos 3. Mas foi aí que entram os nossos sócios homens, que é uma coisa fantástica. Ok. Portanto, foi uma transformação, foi um caminho, não é? Quer dizer, depois tu perguntas como é que isso aconteceu? Como é que aconteceu? Acontece porque tu estás em jogo. E às vezes tu tens que fazer um all-in. E eu gosto sempre de dizer isso, que passa-se muita imagem que se cresce, tudo é perfeito. Não, as PMEs têm imensos problemas de gestão de tesouraria. Às vezes têm que arriscar. E hoje em dia olho para trás e foi a melhor decisão que eu podia ter feito, foi ter feito aquela fusão e foi ter feito esta compra. Na altura foi assustador, foi aterrorizador, eu vou cair e vou levar estas pessoas todas comigo.
Como é que estavas a lidar com isso, nessa altura? Com esta, sabes que eu sou uma pessoa, já me conhece bem, eu diria, que é, eu tenho sempre este sorriso na cara e tenho uma energia e eu que passo, então que muitas vezes não é nada disso, não é? Uhum. É Sim, só, completamente. é só uma máscara. E eu lembro-me que entrava no escritório, vamos! À Sara, não é? Bora! Tudo de calcinha. E depois que ia para o carro, ia para a garagem chorar. Género. Literalmente? Chorar, literalmente. Muito duro. Tipo, meu Deus, mas tinhas que entrar aqui, tu não podias passar isso, não é? Porque se eu passasse isso, então, que seria? Eu tinha que entrar aqui com a força toda e depois, sozinha, sabes que o líder passa momentos de solidão gigantes. Porque, mesmo com a Filipa, a Filipa precisava da minha força. A Filipa é uma pessoa muito forte, fortíssima mesmo. E os outros sócios ajudaram imenso nesse sentido de vamos lá. Mas tens de ser tu, sabes? Tens de ser tu. Fui eu que a fui buscar para o projeto, sabes? Carregas com esta. É uma mochila gigante. Uma mochila gigante de compromisso com as pessoas. Que é, mas elas cresceram. Vendem-nos o grupo pior, mas as pessoas que tu contratas, traçámos um caminho, definem-nos o objetivo e agora vão-nos vender a outros e abandonam o barco, vão sair do barco e tu te dizeres, não, nós vamos conseguir, eu lembro de estar naquele onde o Spice dizer, nós vamos conseguir, mas eu não sabia como, sabes? Pensava assim, vamos conseguir como? E lembro-me na altura, foi muito agir, eu costumo sempre dizer que este também foi dos dias melhores, foi numa reunião com 2 instituições bancárias, onde eu precisava de empréstimo. Eu lembro de chegar a casa e não querer ajuda de ninguém, não querer falar com ninguém. E de estar numa mesa com essas instituições bancárias, eles diziam assim, Sara, não dá, isso como está a fazer não dá, isso é impossível. E eu lembro-me que agarrei na mão da Filipa, essa história mesmo assim, e disse assim, possível? Olha, calma, eu vou-lhe explicar como é que nós vamos fazer isto. E que me levantei, nunca mais me esqueço assim, olha, vocês não podem só olhar para o PNL, não podem olhar para o Excel, olhem para nós, olhem para a nossa força que queremos com que isto aconteça, olhem para o que nós fizemos no passado, olhem para nós. Eu lembro que um diretor na altura, que é nossa amiga até hoje, levantou-se, ficámos ali e disse assim, é a primeira vez que eu vou, em 5 anos, que eu vou fazer uma proposta comercial. Imagina, aquilo já vinha feito. Sim. E ele tal, então se fizermos assim, temos assim, vocês têm isto, têm assim, e monta-se ali a operação. E eu quando saí pensei assim, bem, foi assim uma coisa fantástica, mas isso faz parte do caminho. E quando tu chegas a faturações de 10 milhões ou de não sei, assim, isto não acontece assim, não é? Há um processo longo. Eu não me custa imenso falar disto, sabes? Porque depois mesmo para o mercado, não é? Porque elas vão cair, não vou aguentar, mas que transação louca é que fizeram? Vou aguentar, e sabes? E nós estarmos aqui, e passado 4 anos, estarmos bem, e recomenda-se, estarmos em bom, como eu costumo dizer, é fantástico. Que é, nós conseguimos, mas muito doloroso. E nós vemos isso muito aos nossos colaboradores, mas também aos nossos clientes, porque eles sentiram isso. Eles sabiam também? Sim. Não, eu acho que não há como esconder nada, não é? E eu acho que não quero viver a vida assim, mas eles sabiam isso e muitas vezes eu e a Filipa estávamos ausentes e muitas vezes porque estávamos a resolver isto. E é bom ver nos negócios este nível de solidariedade e de compromisso uns com os outros quando as coisas não estão bem. Sabes? Eu senti imenso esse apoio das pessoas e dos clientes. E olha, a história é incrível, só por si. Não. Diz-me, tu já são quantos anos de fazer o grupo pior? Para a Filipa ou para mim? Estou a brincar. Para ti. Não, são 12. 12 anos. 13? Muito trabalho, muita intensidade. E gostava de falar aqui também do ponto de vista mais a nível de como é que tu aguentas essa energia também, dos desafios que tens a nível de bem-estar, de sono, nutrição, exercício, de relações, tudo mais alguma coisa. Ou seja, a nível de... Para perceber também, porque é assim, ver a tua energia, ver a tua intensidade. E é importante também falar de certos sacrifícios que tu fizeste. Fala-me disso, ou seja, dessa parte que ainda há bocado estavas a dizer, se calhar precisavas agora de começar a dormir mais.
O que é que tens dado a sentir e por que isso é importante para ti? Olha, eu sei que tenho uma energia, não é? Uma carga energética assim, um bocadinho acima da média. Um bocadinho a favor. Mas de facto eu nunca me sinto muito cansada e tenho imensa vontade sempre de fazer coisas. Tenho sempre imensa vontade de fazer coisas, de conhecer pessoas, de perguntar porquês, de conhecer histórias. Eu adoro pessoas e adoro conhecer histórias e eu acho que isso também... E conhecer a história de cada um aqui dentro e tentar fazer que a outra pessoa se sinta feliz com o que eu vou fazer com ela. Isto pode ser uma coisa muito, muito desgastante. Só que depois tu tens uma série de pessoas à tua volta, não é? Não és só tu. E tu tens que ter uma organização e uma logística que te permita tu conseguires ter este drive, não é? Por exemplo, eu tenho uma filha, não é? Isabelinha. Eu acho claramente, no meio deste processo eu divorciei-me, exatamente nessa altura, quando fiz o all-in. Nessa altura? Sim, passado logo uns tempos divorciei-me. Porquê? Porque depois tu acho que tu às vezes, e este equilíbrio entre a vida familiar e profissional tu às vezes queres ir conquistar o mundo e depois perdes o que tens em casa, não é? Mas muitas vezes também perdes o que tens em casa porque não tens o apoio em casa que precisarias ter. E isso são processos dolorosos, não é? Porque precisas de uma mão, não é? Precisas chegar a casa e ter uma mão. E o ambiente familiar é tudo. A família e o suporte é essencial para que tu consigas ter o drive para vir para a rua, porque é em casa que começa, e isso foi um processo muito difícil para mim. Com a Isabelinha, a Isabelinha, ela no outro dia me disse uma coisa extraordinária, que é: a mãe tem que perceber que não é nada fácil ser sua filha. Estás a brincar. Ela tem 7 anos, não é? E eu, porque a Isabelinha, mãe, onde é que nós vamos agora? Eu, calma. Só que depois ela já nasce com este drive. Ela acorda de manhã e diz: o que é que vamos fazer hoje, mãe? O que é que vamos fazer? E eu acho que sou uma boa mãe. Acho que sou uma mãe que consegue passar tudo o que são as coisas que eu acho que ela tem que reter na personalidade dela e na pessoa dela. Não acho que seja o excesso de tempo passado. Obviamente eu preferia passar muito mais tempo com a Isabelinha e ter uma vida se calhar mais calma, mas nós somos felizes, sabes? Eu olho para ela e nós somos felizes. E isto é uma logística extraordinária, que é: eu tenho a sorte de da Isabelinha ter um pai fantástico, portanto isso ajuda imenso, e tenho guarda partilhada. Portanto, o que eu faço é, naquela semana onde muitas vezes vou para fora e estou noutros projetos, é a semana que eu não estou com a Isabelinha. Na semana que eu estou com ela, eu consigo perfeitamente ir levá-la todos os dias ao colégio e ir buscá-la. E depois tens de ter uma logística, que é, às vezes há eventos da empresa, às vezes há jantares, às vezes há eventos sociais, e eu preciso disso. Sim. Eu sou uma pessoa muito ativa também socialmente, e o que eu faço é, há aquela hora de dormir. Eu acho que muitas mães fazem isto. Eu acho que isto também tem que ser falado aqui, assim, com esta abertura, que é: eu chego a casa do colégio, vou buscar ao colégio, banho, já tenho uma mãe fantástica que me ajuda, isso é essencial, banho, jantar, história, rezar, meter a dormir e outra vida. E trocar de roupa, e muitas vezes me perguntam: Sara, podes ir jantar? Não sei o quê. Posso. 9:45, que é a hora onde a Isabelinha já está a dormir. E ela não sabe que eu saio de casa, não é? Obviamente tens que ter uma logística. Mas tens alguém em casa com ela? Sim, tenho uma empregada para me suportar, não é? Sim. Mas, e depois não interessa a hora que deitas, não é? A hora que acordas é sempre a mesma, não é? Portanto, o que acontece é tu depois, às 7 da manhã, banho já não, mas pequeno almoço, colégio outra vez e continua. Mas ela nem se apercebe que eu saio. Imagina, se eu tiver que sair para trabalhar. Muitas vezes, ou reuniões à noite, que temos os projetos para acabar. Estou na sala a trabalhar. Eu acho que tu consegues, tens que pôr bem as caixas e tens que viver sem dramas, sabes? Sem dramas, sem pesos na consciência, tens de ter uma capacidade enorme de resistência à crítica, sabes? Que eu acho que nós vivemos numa sociedade em Portugal ainda muito bloqueadora nesse sentido, que é os rótulos, não é? Os rótulos, não é? Que se à partida tu és uma pessoa bem-sucedida, então deves ser negligente em casa, não é? E acabar com estes rótulos, ou com estes estereótipos, se não é assim. Se não é de todo assim.
Claro, eu lembro quando nós tínhamos combinado esta gravação, já não lembro para quando, e tu cancelaste quando te lembraste que tinhas a missa da tua filha. Eu acho isso fantástico, prioritizares a filha, e a maior parte das pessoas que calhar não o faz. Sim, trabalho, porque é difícil, não é? Sabes como é que eu faço, Fred? Eu tenho uma coisa que sou um bocado obcecada com isso, e o colégio também já sabe, que é, eu tenho sempre a agenda no início do ano. E eu não falho onde eu sei que eu sou essencial para ela. Não falho. E o trabalho é em espera. E eu, se tenho que sair para ir buscar, tenho. Se tenho que eventos, então nem pensar. E tu tens que saber isso. E se depois há um dia que tu chegaste mais tarde, qual é o problema? Não é? Eu, obviamente, já tenho uma empreendedora em casa, não é? Ela já, tudo para ela é negócio já. Não é? E qual é o mal? Se calhar vai ser uma mini Sara, que será provavelmente, mas nós vivemos bem com isso. Eu acho que tens de viver em consciência que estás a fazer o teu melhor em todas as áreas e teres essa capacidade de resistir à crítica, que eu acho que é muito importante para as mulheres. A crítica da sociedade em si. E muitas vezes da própria família. Da própria família até. E o quê? A inveja das pessoas da sociedade em geral? Sabes que nós vivemos... As pessoas de facto criticam muito. A nossa sociedade é uma sociedade muito bloqueada, eu vou ter que dizer isto, muito bloqueada à esquerda, que é, tu tens dois extremos, que é, tu condenas altamente o fracassado e aquele que não faz nada e que não empreende e que é um parasita, mas és altamente penalizador e invejosa pelo bem-sucedido ou pelo que faz acontecer. E tu vives um bocadinho aqui nisto. E não é fácil no sentido que é sempre um alvo, né, que pode ser dessa crítica, que é, se faz bem uma coisa, não faz bem outra. Como não? Pois. Dá para fazer tudo. E no meio disso tudo, falamos dos projetos todos, das relações da tua filha, onde é que fica a Sara? A Sara está lindamente. Não, onde é que fica a Sara? Como é que tu tratas de ti? Como é que tu te cuidas de ti também? Imensas. Porque tu és alimentada por isso tudo também. Mas tu alimentas muita gente. Olha, como é que eu cuido de mim? Cuido de mim principalmente em duas vertentes. Que é... eu paro imenso para refletir, sabes, não é? Tipo assim, o meu fim de semana de sonho é ir para um hotel com 3 livros e estar o fim de semana todo em silêncio. E este depois é os meus dois lados. Em silêncio, só a ler e comigo. Adoro caminhar. Eu acho que andar e peregrinar e caminhar é onde eu consigo focar a minha mente para o que interessa. Porque durante o dia estou sempre... E eu ali consigo focar no que interessa. Portanto, o caminhar para mim é vigorizante. É aquilo que mais me alimenta, eu diria. É fantástico andar. E estás a observar. Eu adoro, por exemplo, eu te costumo dizer que eu adoro varrer cidades. Quando eu digo adoro varrer cidades, é entrar numa cidade e andar a pé, e descobrir... E só que depois, assim, andar a pé, e tudo me fascina, não é? Eu sou daquelas que vê uma montra e que é capaz de estar meia hora a olhar para a montra, que é uma coisa assustadora. Ou daquelas que, imagina, estou na rádio e diz, hoje no continente, 10 euros, eu já estou lá no continente, sabes? Eu tenho uma capacidade de sair e de me colocar nos sítios e de me fascinar com tudo. Parece que tudo me fascina e deslumbra. E isso é uma parte um bocadinho desgastante para mim. Mas eu tento ter momentos de solidão, momentos de fé, momentos de caminho e... Para me balançar. Eu acho que é principalmente aí que eu me equilibro. E momentos sociais, não é? Eu adoro uma festa. Não é? Sou a festeira. Eu vejo nas suas stories. Vês? Adoro. Adoro uma festa, adoro dançar, adoro conviver com pessoas. Portanto, eu acho que tenho tipo assim, como costumam dizer, eu sou tipo cocktail molotov, tipo um furacão para um lado e para o outro, não é? Para o lado do sossego, mas também para o lado da energia. Vamos terminar com uma pergunta. Como é que tu gostavas de ser lembrada? Tira o teu tempo para responder. Como é que eu gostava de ser lembrada? Outra forma de pensar eu acho que já não tenho maneira de mudar isso, não é? Não. Como é que eu gostava? Eu acho que gosto de ser lembrada ou que impacto é que gostavas de criar na vida dos outros? Outra pergunta. Eu gosto de entrar na vida das pessoas e modificá-las. E impactar. Furacão ou não, energia ou não, cansativa ou não, não é? Sou muito intensa.
O que eu gosto de ser lembrada é com alguém que entrou na minha vida, e quando é alguém, pode ser uma pessoa ou um projeto, e eu impactei como um lado bom da coisa. Fiz-lhe uma coisa boa, sabes? Tipo, entrei naquele projeto e mudei, e aquilo foi uma coisa bem sucedida, e conheci-te e disse-te alguma coisa ou fiz-te alguma coisa que te impactou. Eu acho que estou sempre à procura de trazer a valor acrescentado a tudo o que está à minha volta, sempre numa perspectiva de dar. Muito bom. Sara, muito obrigado. Obrigada, Pessoal, eu. espero que tenham gostado e até à próxima.